Você já acordou, se levantou da cama, foi direto ao banheiro, tomou seu café da manhã e seguiu seu dia como se tudo estivesse certo. Mas por algum motivo, sentiu o corpo mais pesado, a mente mais lenta ou aquela sensação incômoda de cansaço sem explicação? Se você tem mais de 65 anos, é provável que um pequeno hábito matinal esteja minando sua saúde lentamente, sem que você perceba. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O que você faz nos primeiros 30 minutos do seu dia pode determinar o rumo da sua saúde para os próximos anos. E isso não é exagero. Como especialista em longevidade, eu afirmo com toda a convicção: o corpo do idoso exige outro tipo de rotina. Ele não responde mais da mesma forma a certos estímulos e, infelizmente, a maioria continua agindo como se estivesse nos 40. Neste vídeo, você vai descobrir um erro matinal comum, cometido por milhões de brasileiros acima dos 65 anos, que compromete a circulação, desgasta o cérebro, acelera a perda muscular e pode até aumentar o risco de quedas e doenças crônicas. E não tem a ver apenas com o que você come. É muito mais profundo e perigoso, porque envolve o funcionamento do seu corpo nas primeiras horas do dia, quando ele está mais vulnerável. Talvez você esteja fazendo isso há décadas e talvez nunca tenha sido alertado. Mas agora é hora de entender. E mais, vou mostrar o que você deve fazer no lugar, com orientações práticas, fáceis de aplicar e baseadas nas evidências mais recentes sobre envelhecimento saudável. Se você quer viver por mais tempo, com mais lucidez, mobilidade e energia, você precisa assistir esse vídeo até o fim. O conhecimento que você vai receber aqui pode literalmente evitar uma queda, um derrame ou até um infarto silencioso. Então, respire fundo, abra sua mente e prepare-se para rever o seu início de dia como nunca antes. A maioria das pessoas não imagina, mas a primeira coisa que um idoso faz ao acordar pode desencadear uma reação em cadeia no corpo inteiro. E aqui está o problema. Mais de 80% dos idosos cometem o mesmo erro todas as manhãs: levantar-se da cama de forma brusca, sem qualquer preparo fisiológico. Pode parecer algo banal, mas não é. Durante a noite, a pressão arterial naturalmente cai. O sangue circula de forma mais lenta, o corpo entra em estado de repouso profundo e o metabolismo desacelera. Quando a pessoa acorda e se levanta de imediato, o corpo precisa, de forma súbita, se reorganizar. O coração acelera, os vasos se contraem e o cérebro tenta redistribuir o fluxo sanguíneo, tudo ao mesmo tempo. Para quem tem mais de 65 anos, esse processo pode ser violento demais. O resultado: tonturas matinais, visão turva, sensação de fraqueza nas pernas, tropeços, quedas e, em casos mais extremos, desmaios. Isso se chama hipotensão postural e ela é extremamente comum em pessoas mais velhas. A maioria das quedas em casa ocorre exatamente nesses primeiros minutos após o despertar. Muitas vezes, o idoso acha que foi uma fraqueza qualquer, mas, na verdade, foi seu corpo pedindo socorro por uma transição mais cuidadosa do sono para a vigília. Outro erro crítico: pular a hidratação. Após uma noite inteira sem beber água, o corpo está desidratado e muitos idosos já possuem menor percepção da sede. Se a primeira ação do dia é ingerir café forte, sem antes tomar água, o organismo é forçado a funcionar em estado de alerta, sem combustível real. O sangue fica mais espesso, a pressão oscila e o cérebro não recebe a oxigenação ideal. Resultado: dor de cabeça, confusão leve, irritabilidade e até piora da memória logo pela manhã. Agora, somemos a isso um terceiro hábito prejudicial: começar o dia sentado por longos períodos. Muitos idosos acordam e vão direto para a poltrona ou para a mesa do café e ali permanecem por 1 hora ou mais, sem qualquer estímulo físico.
O corpo, que já passou 7 ou 8 horas em repouso, continua estagnado. Isso atrapalha a ativação muscular, piora a circulação e reduz a liberação de neurotransmissores importantes para o humor e a disposição. E tem mais. A forma como se toma banho logo ao acordar também entra nessa equação. Muitos preferem banho quente, prolongado e com o ambiente fechado, o famoso banho de sauna. Mas isso dilata ainda mais os vasos sanguíneos, causando queda de pressão. E se esse banho for tomado antes de se alimentar ou se hidratar, o risco de queda ou mal-estar aumenta consideravelmente. Tudo isso são erros simples, mas que juntos vão preparando o terreno para problemas maiores. AVC, infarto, osteoporose acelerada e declínio cognitivo precoce. E tudo começa nas primeiras decisões do dia. Agora, talvez você pense, mas eu sempre fiz assim, nunca tive problema. A questão é que os danos se acumulam silenciosamente e com o envelhecimento o corpo perde a capacidade de compensar os abusos pequenos e constantes. Mas não se preocupe, ainda há tempo de mudar. E no próximo trecho eu vou te mostrar exatamente como reverter esses hábitos perigosos com uma nova rotina matinal, simples e eficaz, pensada para proteger seu coração, sua mente e seu corpo logo nas primeiras horas do dia. Agora que você entende os riscos, é hora de descobrir o caminho mais seguro e poderoso para começar o dia com saúde e vitalidade, mesmo depois dos 65 anos. O segredo está na criação de um ritual matinal restaurador, que respeite os limites do corpo envelhecido e ative seus sistemas com suavidade e inteligência. O primeiro passo é acordar com calma e permanecer deitado por mais 2 ou 3 minutos. Durante esse tempo, movimente lentamente os pés, os tornozelos e as mãos. Depois, flexione os joelhos e leve-os até o peito, respirando profundamente. Isso ativa a circulação, desperta os músculos e prepara o sistema cardiovascular para a transição da posição deitada para a vertical. Esse pequeno gesto reduz drasticamente o risco de tonturas e quedas. Depois de se sentar na cama, permaneça alguns instantes assim. Gire o pescoço suavemente, movimente os ombros para trás e para frente e só então fique de pé. Esse acordar em camadas pode parecer lento, mas é um gesto de respeito ao seu corpo e evita choques circulatórios, tonturas e a chamada queda da manhã. Logo ao levantar, vá direto para um copo de água morna com limão ou apenas água pura, em temperatura ambiente. Esse gesto simples hidrata o corpo, ativa os rins, estimula o intestino e desperta o cérebro. A água funciona como um interruptor para as funções orgânicas. Sem ela, tudo se arrasta. Evite começar com café ou chá preto de estômago vazio. O ideal é dar ao corpo o que ele mais precisa ao despertar: água. Após a hidratação, a terceira etapa é o movimento leve. E não estamos falando de uma sessão de academia. Apenas 5 minutos de caminhada lenta pela casa, alongamentos suaves ou movimentos circulares com os braços e pernas já são suficientes para ativar a musculatura, lubrificar as articulações e liberar endorfinas. Esse gesto, repetido todos os dias, previne rigidez, melhora o humor e fortalece o equilíbrio, o que ajuda, inclusive, a evitar quedas futuras. Agora sim, com o corpo ativado, vem o momento do banho. E aqui vai um ponto interessante. Se o clima permitir, um banho levemente frio pode ser altamente benéfico para idosos. Não precisa ser gelado, mas uma água fresca, principalmente no final do banho, estimula a circulação, melhora a oxigenação cerebral, fortalece o sistema imunológico e desperta o corpo. Já os banhos muito quentes pela manhã dilatam os vasos, dão sonolência e podem causar quedas de pressão. E o café da manhã? Ele deve vir após a hidratação e o movimento, nunca como a primeira coisa do dia.
Dê preferência a alimentos leves, com boa fonte de proteína, fibras e gorduras boas, ovos cozidos ou mexidos, frutas frescas, como mamão ou maçã com aveia, oleaginosas, como castanhas ou nozes, pão integral com pasta de abacate ou queijo branco. Evite pães brancos, bolos, açúcar e excesso de cafeína. Lembre-se, o café da manhã é o combustível que vai determinar como será o resto do seu dia, e ele pode trabalhar a seu favor ou contra você. Por fim, um hábito que transforma a mente: a gratidão matinal. Separe 1 minuto para agradecer por algo simples: o sol que entrou pela janela, o corpo que ainda se move, a comida no prato. Essa prática, embora pareça simbólica, muda a química do cérebro. Reduz cortisol, melhora o humor e reforça a disposição mental para lidar com os desafios do dia. É assim que se constrói uma manhã de longevidade, com consciência, respeito ao próprio corpo e pequenas escolhas que fazem toda a diferença. Cada detalhe dessa nova rotina foi pensado para fortalecer, proteger e prolongar sua saúde de dentro para fora. Agora que você entende os riscos, é hora de descobrir o caminho mais seguro e poderoso para começar o dia com saúde e vitalidade, mesmo depois dos 65 anos. O segredo está na criação de um ritual matinal restaurador que respeite os limites do corpo envelhecido e ative seus sistemas com suavidade e inteligência. O primeiro passo é acordar com calma e permanecer deitado por mais 2 ou 3 minutos. Durante esse tempo, movimente lentamente os pés, os tornozelos e as mãos. Depois, flexione os joelhos e leve-os até o peito, respirando profundamente. Isso ativa a circulação, desperta os músculos e prepara o sistema cardiovascular para a transição da posição deitada para a vertical. Esse pequeno gesto reduz drasticamente o risco de tonturas e quedas. Depois de se sentar na cama, permaneça alguns instantes assim. Gire o pescoço suavemente, movimente os ombros para trás e para frente, e só então fique de pé. Esse acordar em camadas pode parecer lento, mas é um gesto de respeito ao seu corpo e evita choques circulatórios, tonturas e a chamada queda da manhã. Logo ao levantar, vá direto para um copo de água morna com limão ou apenas água pura, em temperatura ambiente. Esse gesto simples hidrata o corpo, ativa os rins, estimula o intestino e desperta o cérebro. A água funciona como um interruptor para as funções orgânicas. Sem ela, tudo se arrasta. Evite começar com café ou chá preto de estômago vazio. O ideal é dar ao corpo o que ele mais precisa ao despertar: água. Após a hidratação, a terceira etapa é o movimento leve. E não estamos falando de uma sessão de academia. Apenas 5 minutos de caminhada lenta pela casa, alongamentos suaves ou movimentos circulares com os braços e pernas já são suficientes para ativar a musculatura, lubrificar as articulações e liberar endorfinas. Esse gesto, repetido todos os dias, previne rigidez, melhora o humor e fortalece o equilíbrio, o que ajuda inclusive a evitar quedas futuras. Agora sim, com o corpo ativado, vem o momento do banho. E aqui vai um ponto interessante. Se o clima permitir, um banho levemente frio pode ser altamente benéfico para idosos. Não precisa ser gelado, mas uma água fresca, principalmente no final do banho, estimula a circulação, melhora a oxigenação cerebral, fortalece o sistema imunológico e desperta o corpo. Já os banhos muito quentes pela manhã dilatam os vasos, dão sonolência e podem causar quedas de pressão. E o café da manhã, ele deve vir após a hidratação e o movimento, nunca como a primeira coisa do dia. Dê preferência a alimentos leves, com boa fonte de proteína, fibras e gorduras boas, ovos cozidos ou mexidos, frutas frescas, como mamão ou maçã com aveia, oleaginosas, como castanhas ou nozes,
pão integral com pasta de abacate ou queijo branco. Evite pães brancos, bolos, açúcar e excesso de cafeína. Lembre-se, o café da manhã é o combustível que vai determinar como será o resto do seu dia, e ele pode trabalhar a seu favor ou contra você. Por fim, um hábito que transforma a mente, a gratidão matinal. Separe 1 minuto para agradecer por algo simples: o sol que entrou pela janela, o corpo que ainda se move, a comida no prato. Essa prática, embora pareça simbólica, muda a química do cérebro, reduz cortisol, melhora o humor e reforça a disposição mental para lidar com os desafios do dia. É assim que se constrói uma manhã de longevidade, com consciência, respeito ao próprio corpo e pequenas escolhas que fazem toda a diferença. Cada detalhe dessa nova rotina foi pensado para fortalecer, proteger e prolongar sua saúde de dentro para fora. E o melhor? Tudo isso pode começar amanhã mesmo. Agora que você já entende os riscos e conhece o caminho mais seguro para começar o dia após os 65 anos, é hora de transformar esse conhecimento em ação. E não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenas mudanças, aplicadas de forma consistente, criam resultados profundos e duradouros. Aqui está um ritual matinal prático e simples, que você pode adaptar à sua realidade. Acorde com calma. Assim que despertar, evite levantar imediatamente. Fique deitado por 2 a 3 minutos. Mexa os pés, as mãos, os joelhos. Respire fundo. Depois, sente-se devagar. Movimente o pescoço e os ombros, e só então fique de pé. Hidrate-se antes de tudo. Beba um copo de água em temperatura ambiente ou morna. Se preferir, adicione algumas gotas de limão. Isso ajuda a acordar os órgãos internos e prevenir picos de pressão. Mexa o corpo. Caminhe devagar pela casa, suba e desça alguns degraus. Faça alongamentos suaves com braços, pernas e coluna. Se puder, abra a janela e respire o ar da manhã. Isso ativa o corpo e estimula o cérebro. Tome um banho adequado. Evite banhos muito quentes. Opte por água morna ou levemente fria, principalmente nos braços e pernas. Isso melhora a circulação e evita a queda de pressão. Tome um café da manhã inteligente. Coma com consciência. Priorize ovos, frutas com fibras, castanhas, pão integral ou iogurte natural. Evite doces, açúcar, pão branco e excesso de café logo cedo. Inclua um momento de paz. Separe 1 minuto para agradecer. Pode ser em silêncio, em oração ou simplesmente contemplando a manhã. Essa prática reduz o estresse e ajuda a começar o dia com equilíbrio emocional. Esses passos tomam menos de 20 minutos e podem prevenir quedas, melhorar sua disposição, proteger o coração e preservar sua autonomia. Com constância, você vai notar uma diferença real no corpo, na mente e até na qualidade do sono à noite. Você merece começar seus dias com segurança, energia e propósito. Comece amanhã. Agora você já sabe, o que parece um simples hábito matinal pode, na verdade, estar sabotando sua saúde todos os dias sem que você perceba. Levantar-se bruscamente, não se hidratar, tomar banho muito quente, ficar parado por longos períodos. São detalhes que, quando somados, aceleram o envelhecimento, comprometem o equilíbrio, a memória, a circulação, e abrem caminho para problemas mais sérios como quedas, derrames, infartos silenciosos e perda de autonomia. Mas também aprendemos que é possível mudar. E o melhor, sem sofrimento, sem dietas malucas, sem fórmulas mágicas, apenas com consciência. Com passos simples, práticos e acessíveis que respeitam o corpo da pessoa idosa e trabalham a favor da sua longevidade. Ao acordar, você tem 2 caminhos: continuar fazendo tudo como sempre fez, deixando o tempo e o desgaste agirem, ou começar a viver com inteligência, começando cada dia como quem cuida daquilo que é mais precioso, a própria vida. E é exatamente isso que queremos promover aqui neste canal.
Uma vida longa com saúde, dignidade, clareza mental e energia para viver bem até o fim. Se você assistiu até aqui, é porque se importa. E eu quero te fazer um convite. Inscreva-se agora no canal. Toda semana, publicamos vídeos diretos, confiáveis e práticos sobre o que realmente funciona para manter a saúde depois dos 60, 70, 80 anos. Ative o sininho para não perder nada. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu quero começar meus dias com saúde. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque cuidar de si mesmo é mais do que uma escolha. É um ato de coragem, de amor e de respeito pelos anos que você ainda tem para viver. Comece amanhã diferente. Comece melhor. Você não está velho demais para mudar. Você está vivo. E isso já é o suficiente para recomeçar.